Olá, seja muito bem-vinda aqui à nossa série de Saudável ou Não Saudável. Este é o nosso primeiro episódio e nesta série eu vou analisar alguns alimentos e alguns produtos alimentares e mostrar-te se eles são saudáveis ou se não são saudáveis. Então, neste episódio 1, eu vou aqui mostrar-te e analisar contigo o chocolate 85% de cacau e um iogurte líquido. E vamos perceber como é que tu podes analisar os produtos alimentares no supermercado e como é que a indústria alimentar muitas vezes te engana com o semáforo nutricional, te engana com a percentagem de açúcar dos alimentos ou dos produtos alimentares. Vamos então começar aqui o nosso primeiro episódio desta série Saudável ou Não Saudável. Eu tenho a certeza que tu precisas de ficar até ao fim, porque isto que eu te vou falar hoje, muito provavelmente tu nunca ouviste falar, portanto vai valer muito a pena. Fica comigo até ao final deste primeiro episódio. E se tu ainda não sabes quem é que eu chamo Rita Parente, sou nutricionista há 12 anos, tenho uma especialização em naturopatia e a minha missão é, em primeiro lugar e acima de tudo, como eu costumo ensinar as minhas alunas, manter-me saudável. Porque se eu não estivesse saudável, agora aqui, neste momento, eu não te conseguiria estar a dar esta aula, não te conseguiria estar aqui a transmitir os meus conhecimentos. Então, em primeiro lugar de tudo, se tu queres ser uma boa mãe, uma boa profissional, seja o que for na tua vida que tu queiras alcançar, tu precisas, em primeiro lugar, de te manter saudável. E é por isso que a minha missão é, em primeiro lugar de tudo, manter-me saudável. Depois, de forma a ajudar outras pessoas a alcançarem também a sua versão mais saudável, mais feliz, mais leve, mais confiante. Através de quê? Através da alimentação, claro. Através de uma alimentação que é simples de colocar em prática, que é deliciosa, através de alimentos de verdade e de uma relação, principalmente também de uma relação equilibrada, não restritiva com a alimentação, de uma relação equilibrada e flexível com a comida, sem dietas, sem tentativas frustradas. E hoje, então, neste primeiro episódio, eu vou mostrar-te e vamos analisar aqui as duas, o chocolate 85% de cacau e um iogurte líquido. Depois, lá para o fim, ainda te vou mostrar mais alguns exemplos, mas vamos começar aqui por estes dois. Então, se tu olhares para um rótulo deste iogurte líquido, nós primeiro, em primeiro lugar, nós devemos começar por olhar para os ingredientes e não aqui para as 100 gramas. Então, se nós olharmos para os ingredientes, começamos por ver que eles estão em ordem decrescente de quantidade, ou seja, o primeiro é o que está em maior quantidade e o último será o que está em menor quantidade. Portanto, este iogurte líquido tem em primeira e maior quantidade leite pasteurizado parcialmente desnatado, depois tem sólidos lácteos reconstituídos e o terceiro ingrediente é açúcar e o quarto é xarope de glicose e frutose. Xarope de glicose e frutose é também um açúcar, portanto temos aqui adição de açúcar duas vezes. Depois tem morango, amido modificado de milho, que também é uma fonte aqui de açúcar e hidratos de carbono, aromas, fermentos lácteos, um corante e um conservante. E tu olhas para este iogurte líquido e ele em 100 gramas tem cerca de 11 gramas de açúcar. Estamos ainda só a analisar este e agora vamos olhar para o outro alimento ou produto alimentar que eu te sugeri que nós vamos aqui comparar um com o outro, que é o chocolate 85% de cacau, este em particular. Então, o primeiro ingrediente, ou seja, aquilo que tem em maior quantidade, é pasta de cacau. Em segunda maior quantidade é cacau magro em pó. Em terceiro, manteiga de cacau. E em último, repara aqui, é o último ingrediente, é o açúcar. Portanto, é aquilo que tem em menor quantidade este chocolate. 85% de cacau é açúcar. Nós vamos ver
as calorias em 100 gramas e provavelmente tu apanhas aqui um susto enorme ao olhar para 579 calorias em 100 gramas. Já te vou explicar um bocadinho mais para a frente que isso não é preocupante e que até é importante. Tem 21 gramas de hidratos de carbono em 100 gramas e tem 12,9 gramas de açúcar. Então agora vamos colocar aqui um ao lado do outro e vamos olhar que se calhar era provavelmente aquilo que tu fazias no supermercado, deixa-me adivinhar, não é? Agarravas num, agarravas no outro e dizias assim: o iogurte tem menos açúcar e tem menos calorias e o chocolate tem imensas calorias e mais ou menos a mesma quantidade de açúcar, que é isso que nós conseguimos ver aqui, aquilo que eu estava a dizer, não é? Que é, já analisámos os ingredientes e nós agora, que é aquilo que a maior parte das pessoas faz no supermercado, vamos colocar um ao lado do outro e vemos assim, bem, o iogurte líquido tem 67 calorias em 100 gramas e o chocolate 579. E o chocolate tem 12,9 gramas de açúcar e o iogurte tem 11 gramas de açúcar. Então, isso significa, isto é o que eu estou a dizer, que a maior parte das pessoas dizem, não é o que é verdade. Deixa-me só ver um bocadinho de água. O que a maior parte das pessoas diriam era, então, o iogurte tem menos calorias, tem menos açúcar, é uma melhor opção. Lamento, mas é completamente mentira e eu vou-te explicar porquê. E é assim que a indústria alimentar engana as pessoas com o semáforo nutricional, com as calorias por 100 gramas, com a quantidade de açúcar por 100 gramas. Não é assim que nós devemos analisar os produtos alimentares nem os alimentos. Vamos ver então? Então, parece fantástico, como eu já referi, não é? Parece que o iogurte é uma ótima opção, mas não é. E agora olha aqui para o ecrã com muita atenção. Então repara que tu, ao consumires um iogurte líquido, estás a consumir mais ou menos 120 calorias deste iogurte líquido e estás a consumir nesse iogurte líquido todo 20 gramas de açúcar, que tal e qual como eu coloquei ali, é o equivalente a 3 pacotes e um bocadinho daqueles pacotes de açúcar individuais. Então, estás a consumir mais do que 3 pacotes de açúcar num iogurte líquido. Ok? E se tu consumires 2 quadrados de chocolate 85% de cacau, desde que eu mostrei há pouco, estás a consumir 146 calorias, ou seja, repara, é muito parecido com o iogurte. 146 ou 120 são calorias muito idênticas. Mas qual é que é aqui a grande diferença? A grande diferença é que tu estás a consumir 3 gramas de açúcar, comparativamente com 3 pacotes de açúcar do iogurte líquido. Começas a perceber aqui a diferença? Há aqui uma diferença enorme, gigante, na quantidade de açúcar, que até parecia menor por 100 gramas, mas que por percentagem de calorias que nós ingerimos quando ingerimos aquele alimento, e é isso que nós precisamos de analisar, é a percentagem de calorias que vem do açúcar, porque no final das contas é o que vai contar no nosso dia alimentar, que é as calorias vão nos dar energia, e se nós consumimos imensas calorias que vêm do açúcar, já vais ver o que é que te vai acontecer a seguir. Então repara a diferença gigante e enorme que acontece aqui com a mesma quantidade de calorias quando tu consomes o iogurte ou quando tu consomes o chocolate 85% de cacau. E o que é que acontece quando consomes aquela quantidade enorme de açúcar? O que acontece é que tu vais consumir aquela quantidade enorme de açúcar, o açúcar no teu sangue vai aumentar muito rapidamente, aquilo que nós chamamos um pico de glicémia, e o nosso organismo não gosta, é completamente prejudicial estar com elevadas quantidades de açúcar no sangue.
Então, o que vai acontecer, até porque isso faz com que as nossas mitocôndrias não consigam funcionar bem, stress oxidativo, radicais livres, várias coisas que acontecem. Então, o nosso organismo, o que faz com aquela quantidade toda de açúcar que está ali de uma só vez, repara, é que ele vai produzir uma grande quantidade de insulina também. E isso é o que a maior parte das pessoas não consegue compreender, é que anda com picos e quebras de glicose e anda com altos níveis de insulina no seu organismo, que é o causador da maior parte das doenças e de estar sempre a acumular gordura e sempre cheio de fome. Porquê? Porque o que acontece é que essa produção de insulina descontrolada fez com que houvesse aqui uma quebra de glicose. E o que acontece nessa quebra de glicose, nessa hipoglicemia reativa, é que tu vais armazenar energia e ao armazenares essa energia, vais ficar cheia de fome. Então o teu organismo transforma-se naquilo a que eu chamo um organismo acumulador de gorduras esfomeado, porque está sempre aqui com elevados níveis de açúcar no sangue, o organismo produz insulina, que é a única hormona que vai armazenar energia, aquele açúcar é armazenado sob a forma de glicogênio ou sob a forma de gordura, e como a maior parte das pessoas consome açúcar a toda a hora, sem se aperceber, está sempre com as reservas ali de glicogênio, então está sempre a armazenar gordura, então o teu organismo transforma-se naquilo que eu chamo um organismo acumulador de gorduras esfomeado. Ou seja, tu estás sempre cheia de fome e estás sempre a acumular gordura e não consegues perceber porque é que não consegues emagrecer e ainda porque é que continuas a aumentar de peso. Mas não é tudo. Isto não se resume só a aumentar ou a diminuir de peso. Isto resume-se à tua saúde, que é tão importante como o peso ou a gordura que tu tens, porque a gordura a mais é só mais um fator, mais um sintoma de como tu não estás saudável. Então repara, o que acontece quando acontece aquele pico de glicose, e eu já te vou explicar um pouquinho mais como é que nós calculamos a percentagem de açúcar nos alimentos. O que acontece com aquele pico de glicose é que, para além de tu armazenares energia sob a forma de gordura, tu também vais produzir radicais livres. E esses radicais livres, eles são responsáveis, esse stress oxidativo que acontece porque os radicais livres, eles vão destruir todas as células em que tocam, esse stress oxidativo que é gerado pelos radicais livres, ele é responsável por mais de 200 doenças diferentes. E, por exemplo, pelo intestino permeável, esse stress oxidativo, esses radicais livres, vão aqui danificar uma das coisas mais importantes para a nossa saúde, que são as nossas junções intestinais. Então, repara o que é que acontece aqui quando o nosso intestino está doente. E quando eu falo em intestino doente, não é só tu ires ou não à casa de banho. Claro que se tu não consegues evacuar de forma adequada, isso já é um sinal de inflamação intestinal. Mas tu até podes evacuar todos os dias e isso não significar que o teu intestino esteja saudável. Se tu tens algum dos sintomas que eu já te vou explicar, é porque o teu intestino não está saudável. Então repara, o que é que aqueles radicais livres que foram gerados pelos picos de glicose que foi gerado pela quantidade de açúcar de uma só vez que chega ao teu organismo, faz no teu intestino. O que acontece é que as junções intestinais, portanto, isto aqui, fica danificado. Ou seja, se tu reparares aqui neste intestino que está saudável, estas células estão todas juntinhas. Tem aquilo que nós chamamos junções intestinais que estão saudáveis. O que acontece é que qualquer toxina que chegue ao nosso intestino, qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer proteína, também não consegue passar ali no intestino de forma livre para o sangue, porque repara, aqui temos o fluxo sanguíneo, o sangue. E o que acontece é que se entra aqui um vírus, uma bactéria, uma toxina, ela vai passar imediatamente para o teu sangue. E o que é que vai acontecer? Tu vais ter infecções recorrentes, sejam urinárias, seja candidíase, sejam infecções respiratórias,
tu não vais estar sempre doente, não vais estar saudável e, para além disso, pode depois gerar uma doença, por exemplo, autoimune, para além de várias outras doenças que tudo isto pode gerar. Então, esta inflamação crónica, esta inflamação contínua, gera doenças autoimunes, doenças cardiovasculares. O açúcar é que gera as doenças cardiovasculares, não são as gorduras. Há uma percentagem muito pequena de gorduras que não é saudável. Então, não são as gorduras saturadas. Quando nós consumimos gorduras saturadas e elevados níveis de açúcar e hidratos de carbono, aí sim elas tornam-se prejudiciais. Mas inicialmente, ou seja, o principal fator de doenças cardiovasculares e da hipertensão e de tudo isso é a quantidade de açúcar que nós consumimos. A diabetes, a síndrome do ovário poliquístico, a acne, a gordura em excesso do nosso organismo, a falta de energia, os sintomas menstruais ou da menopausa exacerbados, todas as infecções que eu te estive a falar recorrentes, problemas de memória, depressão, fígado gordo, diabetes, já tinha falado, envelhecimento precoce, tudo isto é causado pelos picos de glicose, que é causado então pelo stress oxidativo, pela permeabilidade intestinal. Percebes quando eu te falo em o que é que o açúcar faz? Não é só naquele momento, depois vai haver uma cascata de coisas que acontecem no nosso organismo, no nosso metabolismo, que vai gerar aquela inflamação contínua que é causada pela quantidade de açúcar consumida e que está mascarada pela indústria alimentar. Então, repara, o que importa é a percentagem de calorias provenientes do açúcar, que é completamente diferente, como eu te mostrei há pouco, da quantidade de açúcar em 100 gramas. Eu mostrei-te 2 alimentos que tinham uma percentagem de açúcar em 100 gramas muito parecida e até o que tinha menos quantidade de açúcar em 100 gramas, tem uma percentagem maior de açúcar proveniente das calorias. Então, repara, o chocolate 85% de cacau tem apenas 8% da percentagem que provém do açúcar, enquanto que este iogurte líquido tem 65% de açúcar que vem, da percentagem de calorias que vem do açúcar. Consegues perceber aqui a diferença? Isto é chocante. Eu digo-te que os iogurtes líquidos são, ou melhor, quase todos os iogurtes líquidos, sólidos, magros, com açúcar, só há uma exceção que eu te vou mostrar, que é o iogurte natural, e mesmo assim, dentro dos iogurtes naturais, há aqui algumas diferenças, que não é igual a um refrigerante. Porque repara, iogurtes líquidos como este que eu te mostrei agora, que tem esta quantidade toda de açúcar, são equiparados a um refrigerante, a nível da quantidade de açúcar. E tu perguntas-me assim, não Rita, mas comigo não há qualquer problema, porque o que eu consumo são iogurtes líquidos magros. Então é a mesma coisa que me estares a dizer assim, eu não bebo refrigerante com açúcar, bebo um refrigerante light, que não tem calorias, que não tem açúcar. Pois é, mas isso não quer dizer que ele seja saudável. É exatamente a mesma coisa dos iogurtes magros, que são doces como o refrigerante. Ele não tem açúcar, mas é doce. Tem lá aditivos alimentares que, imagina o quê? Vão-te causar permeabilidade intestinal. Portanto, não tem açúcar, mas vai causar stress oxidativo, radicais livres, permeabilidade intestinal e toda aquela cascata de coisas que eu te falei há pouquinho. Portanto, cuidado, e do meu ponto de vista é chocante quando hoje em dia nós vamos a um supermercado e no supermercado há 1, 2, às vezes 3 corredores de iogurtes, quando na verdade só devia lá estar um. Foram só coisas que a indústria alimentar e até preço, há pessoas que são ou não mais sensíveis. Por exemplo, eu sou extremamente sensível à proteína do leite, aos lácteos, não me favorece nada consumir lácteos. No teu caso, pode não ser assim. Até te podes dar muito bem com o iogurte natural. É uma questão de nós testarmos, de nós percebermos aí os teus sintomas, ok?
Mas, na verdade, só deveria estar um iogurte. Agora, o que é que a indústria alimentar quer? Quer vender, então cada vez mais inventa iogurtes com sabor a isto, com sabor àquilo, sem açúcar, sem isto, sem aquilo, sem gordura, quando a gordura deveria de estar lá no iogurte, porque é importante a gordura do iogurte, do leite neste caso. Então o que a indústria alimentar faz é cada vez mais tirar a gordura, aumenta no açúcar ou nos adoçantes, não faz sentido nenhum relativamente à saúde. Então repara, eu não estou a inventar quando te estou a dizer que estares a beber aquele iogurte é muito parecido a estares a beber um refrigerante. Aquele iogurte tem 3 pacotes e qualquer coisinha de açúcar. Um copo de Coca-Cola tem 4 pacotes de açúcar. Aquele iogurte tem 20 gramas de açúcar ao consumires um iogurte e o copo de Coca-Cola de 150 mililitros, que é muito parecido com 180 mililitros do iogurte líquido, tem 4 pacotes de açúcar. Então agora pensa, olha para isto. Não é a quantidade de açúcar em 100 gramas que é importante. O que é importante é a percentagem das calorias que provém do açúcar. E como é que nós conseguimos calcular isso? Então, nós temos de vir aqui às 100 gramas, ou seja, analisamos o valor por 100 gramas e vimos aqui a quantidade de açúcar em 100 gramas. Neste caso, o chocolate tem 12,9 gramas. Então, nós vamos multiplicar cada uma daquelas gramas por 4 calorias, que é a quantidade de calorias que tem uma grama de açúcar. E temos aqui 48 calorias. Vamos fazer uma regra de 3 simples e vamos ver que 579 calorias estão para 100% das calorias daquele alimento. Então nós queremos saber, ok, então 48 calorias que provêm do açúcar estão para que percentagem? Nós fazemos a conta e percebemos que estão para 8%. Eu fiz aqui uma fórmula para ser mais fácil, que é a fórmula que eu utilizo, que já sei de cabeça, para conseguir calcular a percentagem de açúcar de todos os alimentos, que é, nós agarramos aqui na quantidade de açúcar em 100 gramas, ou seja, naquilo que eu te estava aqui a dizer anteriormente, agarramos aqui nesta quantidade de açúcar por 100 gramas, multiplicamos por 4, deixa-me vir aqui mais para a frente, multiplicamos por 4, depois multiplicamos por 100, porque isto tem a ver com a regra dos 3 simples, multiplicamos por 100 e dividimos pelo número total de calorias daquele alimento e vamos chegar à percentagem de açúcar que vem daquelas calorias daquele alimento, a percentagem das calorias que vem do açúcar. Então agora diz-me assim, mas eu já consumo aqueles iogurtes magros, que era o que eu te estava a falar há bocadinho. Se calhar não há assim tanto problema. Então vamos ver o que é que a indústria alimentar fez. Então, a indústria alimentar, ela agarrou aqui no leite, tirou-lhe a gordura, repara, o primeiro ingrediente é leite pasteurizado desnatado, portanto, e tirou a gordura do leite, depois colocou ali leite concentrado, colocou mais leite desnatado em pó, colocou oligofrutose. Oligofrutose não é nada mais, nada menos do que um açúcar. Acrescentou proteínas do leite, que só aqui à parte, a proteína é a parte mais inflamatória do leite e não a gordura, ok? Portanto, não faz sentido nenhum estarmos a consumir este tipo de alimentos, de produtos alimentares, aliás, isto não são alimentos. Acrescentou ali bifidobactérias e fermentos lácteos, que é uma coisa boa. Acrescentou edulcorantes, que é uma coisa que não existe em natureza. Acesulfame K de potássio e sucralose, isto não existe em natureza. É um adoçante, é extremamente doce, é por isso que a indústria alimentar o coloca ali, mas é algo que é extremamente inflamatório, que danifica a tua parede intestinal, vai causar permeabilidade intestinal. Então repara, isto que está aqui, nos ingredientes, nós já conseguimos perceber que não é saudável, ok? Ou seja, só pelos ingredientes, só pelo facto de estar ali um adoçante, dois adoçantes adicionados, estar ali também depois corantes e tudo mais, aromas que nós não sabemos se tem uma proveniência natural ou não, que não é ali explícito. Então, só pelos ingredientes, repara, isto já não é saudável. E agora pergunto assim, então mas será que
a percentagem de açúcar em 100 gramas é assim tão diferente. Então repara, a percentagem de açúcar, desculpa, em 100 gramas não, a percentagem de açúcar deste iogurte por calorias é de 50% se nós fizermos as contas. Então, também não é assim tão pouco. Lá está, também tem ali a oligofrutose. Porque eles dizem que o iogurte é magro, eles não dizem que o iogurte é sem açúcar. Mas, de qualquer das formas, a maior parte dos iogurtes magros levam uma quantidade menor de açúcar adicionada, levam adoçante, mas retiram a gordura. E nós vamos ver agora. Por exemplo, lembras-te de eu te ter dito que só deveria haver um iogurte, que era o iogurte natural, mas mesmo assim, no iogurte natural, a indústria alimentar já inventou um bocadinho. O que é que ela fez? Leite pasteurizado desnatado, ou seja, tira a gordura do leite, leite em pó desnatado e fermentos lácteos. Isto seria um ótimo iogurte e é um iogurte aceitável, bastante aceitável, mas era escusado ser desnatado. A gordura do leite não é prejudicial, ok? Então, repara, já há aqui uma percentagem de calorias provenientes do açúcar muito menor. Já temos 25% comparativamente com o outro magro, que era 50%. Mas ainda poderia ser melhor se a indústria alimentar não tivesse tirado a gordura. Então vamos analisar um iogurte que tem leite pasteurizado gordo, ou seja, não há o retirar da gordura do leite. É o leite integral, digamos assim. É o leite sem processamento. Então, temos esse leite pasteurizado sem processamento, que eles chamam leite pasteurizado gordo, é o leite original. Ainda há aqui um pouco de adição da gordura do leite, que é a nata, e depois colocam ali leite em pó desnatado, uma coisa acaba por compensar ali a outra, e fermentos lácteos. Repara, primeiro, não há adição de adoçantes, de corantes, de aromas, de edulcorantes, todas essas coisas que não existem na natureza, que são inflamatórias, que vão inflamar o teu intestino. Então, este iogurte não tem nada disso. Claro que sim, que tem a caseína, que é a proteína do leite, que como eu falei, algumas pessoas são mais sensíveis, nomeadamente eu sou bastante sensível à proteína do leite e não consumo lácteos, mas isso não quer dizer que tu não possas consumir, ok? Então, 17%, só 17% é que é uma percentagem de calorias provenientes do açúcar. Só 17% daquelas calorias é que provêm do açúcar. Comparativamente com este que era 25, com este que era 50 e com o outro iogurte líquido que era mais do que 60. Então, eu dou-te aqui uma sugestão, se tu quiseres utilizar o chocolate 85% de cacau, tu podes consumi-lo diariamente, porque ele tem uma quantidade muito baixa de calorias, mas se tu quiseres, podes, por exemplo, é uma fonte de gordura boa, o chocolate 85% de cacau, e nós sabemos que a fruta também tem o seu açúcar naturalmente presente, que nós temos de ter, é melhor, ou seja, deve ser onde nós vamos buscar a fonte de açúcar, deve ser a fruta, não deveria ser a mais lado nenhum. Mas mesmo assim, nós devemos, e aqui aos amidos mais complexos, o arroz, a batata, etc. Mas nós não devemos, aliás, ter atenção à quantidade que nós vamos consumir. E há aqui uma coisa muito importante, aliás, nos próximos episódios aqui da nossa série Saudável ou Não Saudável, eu vou-te mostrar, por exemplo, o arroz. Será que ele é saudável? Será que ele não é saudável? E ele pode ser saudável ou pode não ser saudável. Vai depender aqui da maneira como nós o consumimos. Então, por exemplo, a fruta, ela pode gerar picos de glicose, mas, por exemplo, se nós adicionarmos aqui o chocolate 85% de cacau, é uma ótima opção porque ele é muito baixo em açúcar e muito rico em gordura boa. Então, uma ótima opção para tu fazeres aí em casa é colocares um quadrado de chocolate 85% de cacau a derreter e depois partires uma maçã assim aos pedacinhos ou uma outra fruta e colocares o quadrado de chocolate assim derretido por cima, colocares um bocadinho de coco, que é uma fonte de gordura boa, um bocadinho de canela e tens aqui, por exemplo, um lanche ou uma sobremesa do almoço super deliciosa. Depois também é importante perceber o que é que tu comeste ao almoço e se é adequado ou não tu consumires esta sobremesa, digamos assim. É importante perceber isso depois. Mas tens aqui uma ótima receita que tu tens aqui uma boa conjugação, porque estamos a conjugar ali o
açúcar da fruta e estamos a conjugá-lo com gordura boa, que faz com que não exista aqui um pico de glicose. Então, olha, eu agora quero-te perguntar e quero-te pedir a tua ajuda, porque eu já tenho aqui alguns episódios feitos desta série Saudável ou Não Saudável, mas é sempre importante que tu coloques aqui nos comentários qual é que é o alimento que tu tens dúvida se é saudável ou se não é saudável. Qual é que é a tua dúvida de se fazer isto ou fazer aquilo? Pode não ser só um alimento, ok? Eu vou falar de outras coisas que não um alimento, mas diz-me, eu faço isto, será que é saudável? Será que não é saudável? Eu como isto, será que é saudável? Será que não é saudável? Este alimento, será que é saudável? Será que não é saudável? E pode ser que numa dos episódios aqui desta série, saudável ou não saudável, eu venha analisar aqui aquilo que tu colocaste agora aí nos comentários. Por isso, eu espero que tu tenhas gostado deste primeiro episódio desta série, saudável ou não saudável, e conto contigo nos próximos episódios. Já sabes, se tu ainda não colocaste um gosto no vídeo e foi importante para ti, por favor, é a única coisa que tu podes fazer, ou melhor, é uma das coisas que tu podes fazer para me ajudar a mim a fazer crescer aqui o meu canal de YouTube e para ajudar, consequentemente, com isso, a que esta informação chegue a pessoas que precisam dela, a pessoas que têm doenças autoimunes, a pessoas que têm excesso de peso, a pessoas que têm acne, a pessoas que têm diabetes. Por favor, coloca um gosto e subscreve o canal se para ti foi interessante, para continuares aqui a receber as notificações dos meus vídeos. Um beijinho e até à nossa próxima série de Saudável ou Não Saudável.